Então, a gente é um povo de oralidade, a gente guarda as memórias, as histórias, é contada dos mais velhos para os mais novos. E o que eu tenho na minha história sobre a ilha de Itaparica e o próprio cacique Itaparica e a família na Itaparica, daqui de Salvador, que a gente compreende o território tupinambá, que o grande cacique Itaparica, que teve seus filhos, né, a Catarina Paraguaçu, que foi a primeira indígena a sair daqui para ir para a França, aprender outro idioma, né? E falar dos direitos dos povos indígenas junto à coroa. E ela, ao voltar, ela teve uma filha, que chama Helena. Ela foi uma das primeiras indígenas a ser alfabetizada e ser professora para ensinar para os seus. Então isso para mim é uma grande importância na história da literatura e na nossa construção da nossa história, que as pessoas jogaram camadas de apagamentos. E aí hoje, dando essa oportunidade, né, estamos aqui presentes para ouvir e tentar resgatar essas memórias, né, esse momento aqui eu acho é a roda do fogo, né, é o nosso tata, né, então a gente pode rememoriar essas memórias e dar o lugar dos nossos líderes, né, nossos caciques, nossas magés, nossas líderes que podem estar trazendo essas memórias, principalmente desse lugar, dessa aldeia, que é a aldeia Itaparica, desse lugar que tem os meus descendentes lá, os tupinambás, que estão nesse lugar. Espero que eles se identifiquem e nos apresentem cada dia mais essas histórias. Porque o nosso território, além de primeira coisa, aqui é o Brasil Cocar. Primeiro, nós somos os donos originários dessa terra. Aqui vieram outros, a gente acolheu todos esses outros. E esses outros precisa nos entender que a gente estamos ainda aqui. Você vai olhar várias caras, várias pessoas, mas de onde elas estão? Qual a sua identidade? Então, esse apagamento da identidade, da história, é que nos faz desaparecer. Mas nós estamos aqui, é só nos olhar. Então, a gente vai estar sempre na aldeia Itaparica, Itaparica vai estar em nós, Catarina Paraguaçu vai estar em nós, e Helenas, todas as Helenas, as indígenas que aprenderam a ler, os indígenas que conseguiram entrar dentro das escolas, que estão dentro desses espaços. Então, somos nós que estamos agora nesse tata, né, nessa roda de fogo, nesse ocará tata, né, que é para celebrar essa história e retratar os nossos líderes. Isso que eu sei de Catarina e de Itaparica. Essa questão do território, da ocupação territorial que se deu desde da colonização, então se dá em vários momentos. Nesse primeiro momento que as pessoas que aqui chegam, os naufragam, ele é acolhido, alimentado, medicado, consertado seu navio, alimentado, abastecido e mandado de volta. Então a gente mandou todos de volta. Então é tanto que em 1505 sai as primeiras xelogravuras de uma aldeia, de um território que não tem a hostilidade. Então você vai ter um registro desses primeiros momentos de contato do fascínio, né, de encontrar a terra, o paraíso, encontrar outros povos e tudo mais, o qual foi bem acolhido. No outro momento, que está na Europa, um conflito de fome, de guerra, de expropriação de terra. Então existe uma outra intenção política, quando eles percebem que tem uma outra saída. Então aí vem o segundo momento, que é esse momento onde vai entrar o atrito, o conflito, que aí há essa questão da apropriação territorial. Então, mas ele dá de uma outra situação, porque ele começa a questão de fazer um mapeamento desde coisas preciosas, de madeira, o que era, tudo isso para poder essa exploração. Aí no momento que eles precisam mesmo de ter o território, aí que vem esses conflitos maior e que se nos coloca hoje que ainda essa guerra ainda não foi vencida. A gente tem aí a levada de vários indígenas para a Europa, a gente tem a não, escravização indígena, a gente tem as senzalas que foram colocadas os indígenas, aí posterior isso vem as mãos de obras dispostas, depois vem os negros que são acolhidos pelos indígenas dentro da senzala, eles fogem e a gente coloca dentro das aldeias que vão virar quilombo. Então essas camadas do território você vai ter vários desdobramentos de território. E aí quando vem a Igreja Santa, vem a fé, que também vai fazer outro processo, pior ainda, que é dizimar a língua, a crença, a fé. E aí vai vir também junto à expropriação do próprio território. Então eles apropriam o território, a nossa crença, o nosso céu, e descompõem todas essas camadas, trazendo outras camadas que hoje as pessoas não conseguem se identificar dentro delas.
Então, para entender toda essa desapropriação territorial, a gente tem que ver todos esses momentos que foi de truculento, né, de contato para tomar posse dessa terra. E aí mostra como os povos indígenas nunca pararam de lutar, nunca pararam de resistir para garantir o pouco que se tem. Então, até hoje você vai ver isso aqui, a gente tem mais de 60 indígenas isolados na região Amazônia, Acre, naquela região toda ali, compõe vários povos indígenas que ainda de recém-contato, ou se nem foram contactados. Então a gente tem muito país ainda que aqui no Nordeste a gente conseguiu barrar mais essa colonização que está se arrastando até os dias de hoje. O Brasil ainda não foi colonizado totalmente. E nós estamos aqui fazendo essa resistência. Então o território ainda resiste. A gente existe e resiste, estamos lutando para a gente ter esse direito ao nosso próprio território. Nessa questão do museu, né, dessa difusão do museu desse espaço tecnológico, né, que se encontra-se de acesso aos alunos, eu acho de grande importância esse projeto, porque a gente trabalha esse outro olhar, né, o olhar do acesso, o olhar do outro, o olhar de como tem uma outra história, girar uma chave, abrir uma porta, diferente do que é contada para sempre para a gente. E a escola, esse lugar que sempre foi um lugar de apagamento das nossas identidades, do nosso processo. Então, eu acho muito importante enfatizar isso, porque existe um apagamento na mídia sobre a nossa cultura indígena. E as pessoas não conseguem mais se ver, porque todo mundo vai ter que ser unificado. E a gente não somos unificados, a gente é plural. A gente viemos de várias nações, de vários povos, de várias misturas, e a gente tem as nossas crenças, nossas fés, nossas virtudes, nossas cosmogonias, nossas vivências. E isso aí está em nossa família, desde fazer um chá, desde ter uma simpatia, desde te abençoar, desde te dar um beijo na testa, desde te fazer uma cruz na sua testa, desde Deus e dizer que a gente vai em proteção. Então, cada detalhe que a gente vivemos, que a nossa mãe traz pra gente, ou de sentar na roda do fogo e contar o caso, contar uma história, a ouvir a criança pequena, ela desenvolvendo o seu pensamento, contando as suas histórias fantasiosas, maravilhosas, né? Que a criança é o momento que a criança está fluindo nos seus pensamentos, de outras possibilidades de descobrir mundos. Isso é importante para nós tupinambás, para a nossa cultura, permitir que a criança flua seus pensamentos. Então, essa permissão dele fazer isso é de um costume tupinambá. E ter uma coisa para compartilhar com o outro, isso é costume tupinambá. Porque isso você vai ver quando os tupinambás estavam aqui, foram levados para a Europa, para a França e também para os outros países, e eles observou que lá fora o pessoal passava fome. Dentro da realeza, no banquete da mesa, era farto e as pessoas comiam a migalha que caía debaixo da mesa. E na aldeia tupinambá, se matasse uma caça, era partilhada entre todos. Todo mundo é responsabilidade de todo mundo. Então, na aldeia não tinha ninguém passando fome, não tinha alguém abandonado, doente ou alguém não sendo cuidado. Porque todo mundo ali era responsabilidade de todo mundo e todo mundo tem uma função e todo mundo cuida de todo mundo. Desde a mulher cuidar da menina moça, desde a mulher cuidar da menina que tem seu primeiro filho, desde a mulher da idosa que está precisando de passar seus saberes. Então, todo esse conhecimento que é da mulher indígena, do indígena e de várias nações que têm diferentes etnias, que de diferentes costumes, que transmite esses saberes para as pessoas, para o jovem. A escola hoje não dá conta. A gente não consegue condensar, as pessoas não conseguem condensar esse conhecimento e não tenta se aproximar. Não existe eles têm que ver uma pedagogia que ampara todo esse pensamento. Escuta, entenda primeiro essa virtude que existe uma cosmologia de uma comunicação que acredito que o conhecimento não vem da gente, mas vem de fora para dentro. E a gente constrói isso. E aí, olhar para dentro de si, olhar para dentro de casa, olhar para o quintal. E aí vai ver descobrir a maravilha do grande mundo que a gente tem.